eterno Senhor Jesus. Esse vídeo é um vídeo que nós vamos entrar em um assunto. Inclusive, dentro desse vídeo eu estarei dando respostas a dois irmãos de dois estados diferentes a respeito de batismo. A pergunta sobre o que fazer para batizar os meus filhos, quanto ao batismo dos meus filhos, e também se tem uma igreja que eu posso frequentar e viver ela na pureza. A pergunta foi se eu indicaria uma denominação em que a pessoa pudesse viver sem os rituais e sem os dogmas religiosos e os preceitos religiosos. Então, dentro desse vídeo estarei respondendo. Mas o assunto que nós vamos entrar é esse aqui. Me perdoe. Jesus quer te fazer crer, mas eles querem te fazer entender o que eles querem. Quando eu me refiro, eu estou me referindo aos líderes religiosos. Pela vontade do Senhor Jesus, você será fonte que jorra para a vida eterna. Não como a mulher de Samaria, que todo dia tinha que tirar água naquele poço. E Jesus diz: pois a água que eu te der fará em ti uma fonte que jorra para a vida eterna. Então o desejo de Jesus é que todos aqueles que crêem nele se torne fonte que jorre para a vida eterna. E o critério para ser uma fonte que jorra para a vida eterna, o critério é fé. É crer. Não é aprender dos líderes religiosos. É crer. E crendo de todo o coração em Jesus, é necessário que você venha se interessar em aprender do próprio Jesus, que é humilde e manso de coração, como ele mesmo diz, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei o fardo, né? Principalmente o fardo religioso, né? Aprendei de mim, não é aprendei de Macedo, não é aprendei de Paulo, não é aprendei de Malafaia, não, aprendei dele, direto do Senhor Jesus. É possível? Sim. Jesus até diz assim: porque sou humilde e manso de coração. Porque você não vai encontrar na face da terra um que possa te guiar para o caminho eterno, que seja manso e humilde de coração. Se você encontrar alguém na terra assim, é porque você encontrou um clone de Jesus, ou é um clone que tivesse todo o caráter e princípios do Senhor Jesus. Isso é impossível. Então só tem ele. Ok? O desejo de Jesus é que você venha aprender. O sistema religioso e os seus líderes religiosos, o que eles querem é que quanto menos as pessoas crerem de fato, melhor é. Melhor é para um jardineiro podar as árvores do jardim do que cortá-las. Se cortar, não tem o que jardinar. Então, podando, o jardineiro tem emprego. É vantagem para um coveiro o ser humano não morrer? Não. Torna-se uma profissão extinta. Imagine. Tinha um coveiro na cidade que eu morava quando eu era criança. Eu tinha medo, porque eu achava que quando ele olhasse para você, eu achava que ele tinha um certo poder, condição. Isso era coisa de criança, lógico, né? De fazer com que eu viesse a morrer mais rápido, porque aí ele teria como me enterrar e teria emprego. Então eu tinha medo de coveiro danado na minha infância. Mas é mais ou menos por aí. Então, não é vantagem para os líderes religiosos, para os dependentes religiosos, que os frequentadores, os membros,
creia de todo o coração em Jesus. Porque se essas pessoas crerem de todo o coração em Jesus, elas ficam libertas. E elas podem viver essa fé maravilhosa com Cristo o dia inteiro, a noite inteira, por resto da vida, sem depender do líder religioso. É por isso que é comum dentro das igrejas, as pessoas vão para o culto, o pregador já vem ensaiando durante o dia a mensagem que ele vai pregar, ele já vem criando dentro da sua mente as conjecturações dos textos que ele vai falar durante a noite, para que depois, quando chegar a noite, ele vai aplicar essa conjecturação, vai pegar o texto, conjecturar no coração das pessoas, nas mentes das pessoas, e depois deduzir que são aquelas pessoas que estão ali. E fazer com que essas pessoas pensem que ali o que acabou de acontecer é palavra de Deus. Mas é impressionante. Três grandes reações nas pessoas que pensam que isso é ouvir palavra de Deus. Uma reação, dependendo do problema que ela tiver, ela está ouvindo a pregação, pode ter uma ladainha no culto, pode ter festa, chororô, gritaria, pulos, pode haver qualquer tipo de movimento. A pregação pode ser aquela miraculosa. O pregador, ele pode ter uma prática muito grande de fazer aplicações de textos bíblicos na mente e nos corações das pessoas que por ali passam. Faz lembrar do o filho de Davi, né? E diz que ele roubava a mente e os corações daqueles que por ali passavam. Mais ou menos isso. Então, e essas pessoas, quando terminam o culto, pede uma oração para fortalecer a pregação que o pregador acabou de fazer. Os mais viciados e dependentes dos cultos, esses já se acostumaram e esses têm vergonha de pedir oração porque os líderes não gostam de orar. Os pregadores não gostam de orar por quem estava no culto e ouviu a pregação dele, porque isso seria uma maneira de dizer: tua pregação é ruim. A tua pregação não me alcançou. Deu para entender? Então, é comum em cultos que, pós o culto, os pregadores se disponham a fazer aquela oração sacerdotal, como se fosse na antiga aliança, os sacerdotes intercedendo a Deus por alguém, né? Hoje não precisamos disso, que hoje é Jesus que intercede, é o Espírito Santo que intercede por nós, e Jesus é o nosso advogado e sumo pastor e sumo sacerdote, que fez o único sacrifício para que não precisasse todo dia dentro de uma igreja, de um culto, se sacrificar e morrer várias vezes. Então, aí essas pessoas vão para ali porque eles acostumam isso para fortalecer a pregação que foi feita na igreja. Mas geralmente, quando ele é membro da igreja, eles não gostam, porque eles não querem passar a ideia para os novos recém-chegados na igreja, que os que já estão na igreja são doentes e enfermos, que aquelas mensagens não alcançam nada, nem fede nem cheira. Eu vou explicar muito bem isso, para que você que esteja me ouvindo não venha dizer que Paulo disse que o que Deus fala, não fede nem cheira. Não, eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que essas pregações conjecturadas, deduzidas, nem fede nem cheira. Porque o que Deus tem que fazer por você, Ele vai fazer. Querendo Deus operar, ninguém pode impedir. As Escrituras nos diz: não sabeis vós que o que eu tenho para vós é para o bem, não para o mal? Entenderam? Então, muito bem, estou falando que as pregações nem fedem nem cheiram. E as pessoas vão, geralmente é assim, vão na igreja hoje, dependendo do sofrimento, do problema que tiver, que a igreja tem técnicas para isso, os louvores cantados, as pessoas elogiando Deus, aquela coisa toda, tal. E aquilo ali provoca emoção. E o pregador, ele aprende a ser eloquente de uma maneira ou de outra, ele fazer uma abordagem sentimental e essas pessoas chorarem. Mas quando eu digo que nem fede nem cheira, é porque no outro dia elas estão lá de novo.
Porque aquela pregação de hoje não serviu. No outro dia, aquela pregação não surtiu efeito, não surte efeito. Quer dizer, são pregações ideais que não servem para a vida real. Deu para entender? Porque essas pessoas, elas não estão crendo em Jesus. Elas estão acreditando que através da ida dela dentro de um ambiente religioso, através daquela pregação, daquele pregador, Deus vai fazer alguma coisa por esses motivos. Não porque Deus é Deus, e não porque Deus enviou seu Filho Jesus por amor ao homem. E você aí vai compreender. Nós vamos ler nas Escrituras no instante, e você vai compreender. Então essas pessoas, elas não entendem que elas podem ter a fé em Jesus por toda a sua vida, sem precisar se afiliar-se a uma denominação. Porque o sistema religioso, ele é assim, ele prega as Escrituras, lê em textos, e na hora de pregar e nas conjecturações, faz você entender aquilo que eles querem, não o que Jesus quer. Por exemplo, congregar. Eles não aceitam que você congregue com seus familiares. Eles não aceitam que você congregue entre 2, 3, 4, 5, 6, em casa, entre amigos, entre parentes. Não. Eles querem que você se submeta ao ambiente religioso deles. Aos milhares de seguidores deles. Então a pregação de Jesus liberta o homem de tudo isso. Porque são ensinamentos diferentes. Nós vamos compreender um pouquinho. Eles, por exemplo, eles não querem levar as pessoas a uma verdadeira comunhão. Imagine você, se você vai uma vez, e dali para frente você crer em Deus, passa a crer no Senhor Jesus como o único Salvador. Naquele mesmo dia você pergunta para alguém: você me batiza? Mas não diz para ele que você não vai seguir a igreja, não. Fique caladinho. Eles vão criar um monte de critério para batizar você. Já nas Escrituras, não. Filipe batizou Eunuco e Eunuco seguiu o seu caminho com Cristo. Vê que é diferente? Vê que os discípulos, os seguidores de Jesus têm a mente de Cristo, mas os líderes religiosos de hoje não têm. Tem igreja que para batizar eles usam a técnica da bibliomancia, né? Abre a Bíblia em 3 textos para consultar. Se 2 textos positivos é Deus falando. Se 2 textos for negativo é Deus dizendo não. Isso é ridículo para a verdadeira fé, isso é ridículo para a doutrina de Cristo. Porque isso não foi prática dos discípulos de Jesus. Eles não tiveram essas práticas. Nem Jesus ensinou essas práticas. E João diz isso: ai aquele que vai além das doutrinas de Cristo e não permanece nelas, esse não tem o pai nem o filho. Então imagine que você pega uma Bíblia e abre um texto, justamente aquele texto que não existe nas Escrituras originais. O texto, por exemplo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Um exemplo. O nada me faltará não existe nos originais. Mas nas nossas Bíblias tem o nada, porque a Igreja Católica resolveu colocar nas nossas Bíblias. João Ferreira de Almeida foi lá e permitiu, e está nas nossas Bíblias, mas não existe o nada. Digamos aquele texto, o texto: essa casta de demônio não sai senão com jejum e oração. Nos originais não existe. Isso foi uma invenção do padre João Ferreira de Almeida, que colocou dentro da Bíblia nossa, que nós usamos. Geralmente eu tenho umas 3 ou 4 Bíblias que eu uso, mas dentro da Bíblia João Ferreira de Almeida e mais algumas traduções, tem esse texto, mas esse texto nos originais não existe. Nunca foi dito por Cristo Jesus. Imagine se abre um texto desse e diz: é positivo, Deus falou. Você está mentindo e levando Deus a mentir. Não o Deus verdadeiro, mas o Deus religioso, não é isso? O Deus que a igreja quer implantar no coração das pessoas. Os líderes não têm vontade de que você creia. Os líderes não querem que você abra de fato a mente e o coração para Cristo, como a mulher de Samaria, quando Jesus diz: a água que eu te der te fará uma fonte que jorra para a vida eterna. Eles querem que você fique ali buscando água todo dia no poço deles. Deu para entender?
Quando eu falo a mulher de Samaria, eu falo aquela mulher que foi naquela região de Sicar, que fica em Samaria, havia um poço que era uma herdade do patriarca Jacó. E essa parte ficou com os samaritanos. E o samaritano dizia que o lugar de adoração era ali, naquele monte de Samaria. Mas os judeus diziam que o lugar de adoração era em Jerusalém. Tanto é que ela pergunta para Jesus: mestre, os nossos pais dizem que é aqui nesse monte que devemos adorar, mas vós, os judeus, diz que é lá em Jerusalém. É lá ou aqui? Jesus disse: não, nem lá e nem aqui. A hora vem e a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deu para entender? Então, não existe lugar de adoração. Essa é uma resposta que estou dando para um dos e-mails que eu recebi. Então, você não tem que se preocupar do lugar. Você tem que se preocupar, meu irmão, meu amado irmão, com o que Pedro disse. Mestre, para quem iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Então Pedro não se preocupava para onde iremos nós, é para quem iremos nós. Então, meu irmão, não existe denominação. Denominação, não existe na face da terra uma denominação verdadeiramente pura, que não fuja das mentiras religiosas, que não fuja dos ritos e dos enganos e das tradições históricas. Um erro, um engano histórico é um erro histórico. Entendeu? É pior. Então, você pode viver Jesus na tua vida, na tua casa, com teus familiares. O que você precisa é crer nisso. O que você precisa é crer que você é uma fonte que jorra para a vida eterna. Você pode se reunir com amigos e irmãos. Só não queira ser líder de ninguém, e nem pastor de ninguém, ser dono de ninguém. Mas deixa a unção de Cristo na tua vida, porque o ungido de Deus é Cristo, e na unção dele você pode agir como pastor, como profeta, você pode agir como mestre, você pode ir como apóstolo. Os discípulos de Jesus não fizeram isso. Nenhum deles tinha título de pastores. Lembra que Filipe batizou? Você acha que essas igrejas aceitam você batizar alguém? Eu vou dar uma resposta até para outro irmão sobre o batismo dos seus filhos. Meu irmão, você não acredita, você não tem fé em Jesus? Você não crê que ele é o teu Salvador? Se você crer e seguir a Cristo, batize seus filhos. Você mesmo, Felipe batizou eunuco. Mas se fosse os filhos dele, mulher dele, pai, mãe, ele batizava quem tivesse na reta. Porque ele cria nisso. Se você estivesse aqui em São Paulo, eu ia batizar você, os seus filhos. Se eu tivesse filhos hoje e não fosse batizado, eu batizaria meus filhos. Não pediria nenhum desses líderes religiosos para batizar, não. Eu não vejo motivo para pedir para eles batizarem. E eles nem batizam. Eles carimbam. O batismo para eles é um carimbo religioso de que você vai seguir a igreja dele, a denominação dele. Não se iluda com isso. Tanto é que eles não batizam ninguém se você não seguir as doutrinas das igrejas deles, dos ensinamentos, dos ritos. Se você disser: eu não quero me dobrar diante dos seus púlpitos, essas doutrinas que vocês têm eu não quero, porque não está nas escrituras, Jesus não praticou, os discípulos de Jesus não praticaram, nem mandou praticar, então eu não quero nada disso. Eles não aceitam. Vê que eles querem que vocês acreditem naquilo que eles querem que vocês acreditem, que são os dogmas e as doutrinas deles, que é o laço do passarinheiro, que vicia você, isso cativa você, isso prende você a isso. Uma vez você preso a isso, você não pode viver sem isso. Porque se você for passar a viver sem isso, é como se você estivesse nu. Quando você está viciado a uma doutrina religiosa que Cristo não ensinou, que uma denominação pratica e não foi práticas do discípulo de Jesus, sabe o que acontece com você? Você simplesmente fica dependente dessas doutrinas. No dia que você não pratica um rito dessas igrejas, no dia que você não vai lá, que eles implantam que lá é a casa de Deus, e tiram do seu coração o direito de ser casa de Deus, é como se você estivesse devendo a Deus. No dia que você não der dinheiro para eles, como se estivesse dando para Deus, você se sente como um pecador, um traidor. Então esses sentimentos malignos que eles implantam e atribuem isso ao Espírito de Deus, isso é coisa maligna e diabólica. Porque o Espírito de Deus jamais te faria isso.
O Espírito de Deus não cria dependência física, material em homem algum. Jesus veio acabar com isso. Ok? Então, eles querem fazer você unicamente dependente dos ritos criados por eles mesmos. Porque uma vez você fisgados aos ritos deles, você não tem como sair disso. Só um milagre da verdade para te libertar. Porque no dia que você disser assim, eu não fui para o templo deles, eu não fui para a minha igreja, eu não me ajoelhei diante do púlpito, eu não cumpri com os rituais que as igrejas criam e inventam. Tem igrejas que dizem assim, olha, a nossa doutrina Deus revelou para estar 6 horas da manhã na igreja todo dia. Eu vivi 18 anos isso, essa mentirada toda. Isso não fede nem cheira na vida de ninguém. Porque da maioria das pessoas com doenças graves que orávamos pela manhã, essas pessoas morreram quase todas. Isso nem fede nem cheira, isso não tem. Essas orações, sabe, que eles levam as pessoas a orarem, né? Vamos orar pela obra de Deus aqui, que é a maioria de todas as igrejas tem essa onda de que a obra de Deus é aquela igreja ali, aquele local. É o trabalho físico espiritualizado que você está fazendo para Deus, não, você está fazendo para a igreja. E aí leva você a orar, marca, vamos jejuar, vamos orar, tal hora do dia ou da noite, para que a obra cresça. Aí cresce, depois de 10, 15 anos, depois, vem um escândalo, mais da metade fecha. Olha, nós vamos orar aqui para a obra de Deus no mundo. 20 anos a pessoa leva orando e gastando gasolina, indo com aqueles rituais, vai lá e ora e joelha diante do púlpito. Isso não tem valor nenhum. Jesus quer te libertar dessas besteiras, dessa papagaiada religiosas, porque isso não fede e nem cheira na tua vida. Você precisa conhecer a Jesus de verdade para ele te libertar pela verdade, para que você possa estar limpo dessas coisas. Se você crer tão somente em Jesus, você será limpo dessas coisas, ok? Vamos entender um pouquinho aqui. Quer te fazer entender suas doutrinas e seus ritos. Você já sabe disso. É impossível você dizer que tem uma vida espiritual. Você disser que tem uma vida espiritual, se não cumprir com os ritos e doutrinas da denominação. E a prova disso é que a outra denominação não tem a mesma daquela no qual você se tornou presa e viciado àqueles ritos. Levam as pessoas, se isolam as pessoas para implantarem suas vontades religiosas. Todas fazem isso. Cultos dominicais e seminários e ambientes. Retiros, seminários, são os lugares que para isolar você das opiniões de fora, para que você fique totalmente vulnerável às opiniões de dentro. Então é um fortalecimento de quem já está fisgado e já está preso a essas doutrinas, essas crenças. E os líderes em pregações, em aulas, em seminários, em retiro, em escolas dominicais, vão implantando aos poucos o que eles querem dentro do seu coração. Mas o que eles querem de fato é prender você a esses ritos. Você fica dependente desses ritos que eles praticam. Por isso que quando você vai em uma igreja, faça um teste, leve um gravador ou um celular e filme, para você ver a dependência das pessoas nos ritos. Todos fazem a mesma coisa, todos repetem igual. Observem isso. E faça pergunta para você ver se todos aqueles não estão presos, aprisionados de alguma forma às doutrinas e os ritos daquela igreja. E Jesus veio para tirar isso. Jesus veio para libertar o homem de todas essas coisas. Não é só dos vícios, dos crimes, não. É libertar de toda sorte de engano e de mentira. Esse aqui é 4, mas na verdade seria 3, ok? O pior é que as pessoas passam a crer nas invenções desses líderes. Isso é o que é muito perigoso. Você passa a crer nessas invenções. Cada religião tem uma invenção. Pare um pouquinho. Cada igreja tem uma doutrina. Essas doutrinas são regadas a rituais. Vamos fazer citações aqui? Vamos. Batismo.
Eles não aceitam o batismo fora da igreja deles. E uma igreja não aceita o batismo da outra. Geralmente, não. Ok? As pessoas que frequentarem aquela igreja ou qualquer igreja têm que seguir os rituais que os outros já praticam. Nenhuma igreja aceita um membro se ele não praticar os rituais daquela igreja. Toda igreja tem um rito. Joelhar diante dos púlpitos. Vamos nos colocar de joelhos. Eles fazem isso coletivamente. Isso é um ritual. Vamos fechar os olhos. É um ritual. Vamos nos colocar de pé. Aí todos têm que fazer naquele mesmo momento. É um ritual. Vamos para uma vigília hoje à noite. Todos estão convocados. Rituais. A vigília é a antiga da Igreja Católica, só mudou o nome, é a novena católica, ok? A ceia. Se vocês forem ler lá no livro de Coríntios, Paulo dá uma bronca, em Coríntios 11, né? Paulo dá uma bronca que aquela reunião de ceia que eles estavam fazendo lá era uma reunião para o pior, para o mal e não para o bem. Leiam lá para vocês verem. Vós o reunis aqui não para melhor, senão para pior. Porque aqui um se embriaga. Então o povo lá estava enchendo a cara. Leia lá que você vai ver. Estavam se embriagando. Eles levavam comida. E não é essa ceia, esse ritual da ceia que as igrejas praticam, que é a Eucaristia Católica, a ceia evangélica só mudou para ceia. Mudou a maneira. Na igreja católica é a hóstia. E na igreja evangélica é aquele pãozinho cortadinho de um por um. Não é verdade? Sem casca. E é sagrado, né? É Jesus ali, não é isso? Então, esses rituais, a maneira que eles fazem na hora de orar, de sacrificar aqueles alimentos, como forma de rir, é um ritual. Jesus não fez aquilo. Paulo não fez aquilo. Se você ler direitinho lá a expressão de Paulo lá em Coríntios, você vai ver que essa ceia evangélica, essa Eucaristia evangélica, ela não foi aquilo que Paulo praticou. Leiam lá. O problema é que quando eles vão ensinar vocês, isso em retiros e em seminários, em escolas dominicais, eles leem para vocês, mas fazem vocês entender aquilo que eles querem, porque aquilo que eles querem é que os prende às igrejas deles. Deu para entender? Então vamos lá. O batismo nas igrejas são rituais, porque você pode batizar os teus filhos a partir do momento que você entende que você é um discípulo do Senhor Jesus, que você crê no Senhor Jesus, que você é um seguidor do Senhor Jesus. Você não pode só batizar, você pode batizar quem você quiser, quem necessitar. As igrejas evangélicas usam isso como rituais de juramento para que as pessoas fiquem naquela igreja. É assim que elas batizam as pessoas. E não batizam se for o contrário. Só batizam se for assim. Faça um teste para você ver. E chegue em uma igreja, escolha uma igreja evangélica e diz: eu quero me batizar, mas eu não quero frequentar aqui não. Eu quero só me batizar e seguir a Cristo, seguir o meu Salvador. Eles não aceitam, eles não batizam. Eles vão criar um monte de porém, eles vão recorrer a ritos, vão recorrer a textos isolados para não fazerem isso. Eles não querem que você creia, que você viva de fato pela fé. Eles querem que você crê naquilo que eles querem que você acreditem. Deu para entender? Que são os ritos e as práticas religiosas que os prende dentro das igrejas deles. Ok? É por isso que eles insistem muito, né? Você vê que Jesus, né? Não queriam ir a Jesus para serem salvos, né? João 5,39, né? Examinai as escrituras. Vós examinais as escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, né? Ali Jesus está dando uma bronca, porque eles, de tanto ler as escrituras da antiga aliança, porque não existia da nova aliança escrita, ali não existia. Nos dias de Jesus não, só tinha da antiga aliança. E por eles conhecer tanto as escrituras, eles não acreditaram em Jesus. Não mudou nada. Hoje essas pessoas, esses líderes religiosos usam o Novo Testamento, as cartas de Paulo, usam os evangelhos, Apocalipse de João, eles usam as cartas de João, não para que você creia, mas para que você fique preso aos ensinamentos deles, dos dogmas deles.
Porque na verdade, quanto mais você lê, mais ignorante você fica, mais longe da verdade você fica. Porque você só aprende a ler aquilo que eles querem que você aprenda. É como está escrito, não é isso? Veem, mas não enxergam, ouvem, mas não entendem. O profeta Isaías profetizou sobre isso, ok? Então, muito bem. Eu até digo uma coisa maravilhosa aqui. Você só vai compreender as Escrituras no dia que você ouvir a voz de Jesus. Porque você pode morrer lendo a Bíblia e pode não ouvir a voz de Jesus. Porque você pode morrer lendo a Bíblia simplesmente com o olhar e entendimento da sua igreja, do seu líder religioso. Tanto é que o outro líder religioso não aceita o modelo do outro entender a Bíblia. Cada um tem uma doutrina. Então, se você quiser ouvir a voz de Jesus, tem que ir a Ele. Adorar o Pai em espírito, entra no teu quarto. Em secreto, fecha a porta. E em secreto o Pai te responderá. Ali, na resposta de Deus, ou você se isolando em qualquer lugar, ou viajando dentro do carro, você invoca o Senhor e será salvo. Invocar e buscar o Senhor enquanto se pode achar. Aonde? No teu coração. Não é na igreja, não. Invocar enquanto está perto. Aonde? No teu coração. Porque se você estiver viajando de avião, a tua igreja está aqui no solo, o que é que você vai fazer? Como é que você vai invocar Deus enquanto está perto? Se está viajando para Nova York de avião, você tem que mandar parar o avião e descer e ir para a igreja, então. A sua, né? Porque a outra não serve. Então, isso é uma babaqueira, ok? Você precisa acreditar da seguinte maneira: crer tão somente. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Aonde? Na tua vida. Eis que estou convosco todos os dias de vossas vidas. Palavra do Senhor Jesus. Invocar enquanto está perto. Perto de onde? De você, na tua vida, do teu ser. É o que Jesus disse, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus aonde? Onde buscar, Paulo, o reino de Deus? Os discípulos de Jesus perguntaram isso para ele. Mestre, mostra-nos o teu reino. Aí Jesus disse assim: o meu reino está dentro de vós. É isso aí. Buscar o reino de Deus dentro da tua própria vida. Você só precisa crer. Se você crê que o reino de Deus está dentro da tua própria vida, você vai buscar ele aonde? Deu para entender agora? Buscai o reino de Deus e a sua justiça. As Escrituras ensinam que o Espírito de Deus é que convence o homem do pecado e do juízo. Da justiça e do juízo. Então buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Só o Espírito Santo de Deus que faz você fazer isso. Nós levamos a vida inteira religioso dentro dessas igrejas. E quando nós olhamos para trás, que nós ferimos muito, magoamos muito, devemos a muitos. Magoamos, ferimos pessoas com toda a religiosidade. Para você entender que isso não serve para nada. Isso que as igrejas implantam no coração de vocês não tem valor nenhum diante da verdade, ok? Mas quando você, de fato, abre seus olhos e Jesus te faz crer de verdade, para que você não tenha que buscar, você desse momento para frente, você agora é um discípulo de Jesus e você agora sai pregando o evangelho, sai levando o conhecimento de Cristo a outras pessoas, para que essas pessoas também façam isso com outros, sem precisar ser líder de ninguém, ser dono de ninguém, como diz Paulo, né? Ainda bem que a nenhum de vós eu batizei, né? Porque queriam dividir a igreja naquela época, né? Uns queriam ser de Paulo, outro de Apolo. Paulo disse: não. Cortou esse negócio de facção, dividir o corpo de Cristo. Nenhum dos discípulos de Jesus dividiu o corpo de Cristo. Bem diferente, né? Das igrejas, cada uma com uma doutrina, uma placa, um nome e um ritual diferente a ser cumprido, né? Longe da verdade e longe das práticas dos discípulos, da doutrina dos discípulos. Mas tudo bem, não vamos isso. Vamos abrir aqui, vamos ler um texto bíblico aqui. Vamos lá. 1 João capítulo 2, verso 24. Vamos ver o que está escrito. Por isso, guardem no coração a mensagem que ouviram desde o começo. Se aquilo que ouviram desde o começo ficar no coração de vocês, então viverão sempre unidos com o Filho e com o Pai. Sabe qual é a mensagem que se deve guardar no teu coração? É a mensagem de que Jesus veio para dar a vida eterna ao homem. É a mensagem de que você não vai perecer nesta vida
E ainda que você morra, ainda que teu exterior se corrompa, o teu interior vai estar renovado para a vida eterna em Cristo Jesus. Porque um dia você vai morar com o Pai. Você viver com Deus, você viver com o Pai, não é porque você tem as doutrinas da sua igreja. Não é porque se joelha diante do púlpito, não é porque você vai para uma casa de alvenaria buscar Deus, não. Mas é porque você guarda no teu coração os ensinamentos do Senhor Jesus. A justiça do Espírito Santo. É isso mesmo, é isso que João está querendo dizer aqui. João não pode se contradizer, porque o mesmo João, ele diz, acho que segunda João, ele fala sobre isso, né? Aquele que vai além dos ensinamentos de Jesus e não permanece neles, esse não tem um pai nem um filho. Às vezes o seu líder da sua igreja, fundador da sua igreja, às vezes ele não tem um pai e nem um filho. Mas ilude vocês, mentem para vocês, para prender vocês ao que ele pensa, ao que eles querem, aos pontos de vista dele. E sabemos nós que a única coisa que você pode guardar no teu coração é as palavras que você ouviu desde o começo. Jesus voltará. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crer nele, rio de águas vivas fluirão. Aquele que crê nele, como diz as Escrituras, ainda que esteja morto, viverá. Se você, em vez de guardar isso, está guardando as mensagens da sua igreja, as aulas pregadas na sua igreja, você está cheio de mentira, o seu coração está cheio de engano e de mentira e de laços e ciladas dentro dessas igrejas. Verso 25. E o que o próprio Cristo prometeu dar a todos foi isto: a vida eterna. E o que o próprio Cristo prometeu a dar a todos foi isto: a vida eterna. Foi isso que Jesus prometeu. Jesus não prometeu você ficar rico porque a sua igreja é rica. Jesus não prometeu prender alguém a uma denominação religiosa por causa de uma visão ou a revelação de que Deus vai dar uma porta de emprego, vai curar uma doença, vai dar uma bênção, e você às vezes se prende dentro de uma instituição religiosa por causa dessas promessas de homens e visagens de homens. E você fica preso a vida inteira ali, a vida inteira se ferrando e se arrebentando, e às vezes melhora, porque a vida é assim. O sol, tudo que aconteceu volta a acontecer. Um dia tá bom, outro dia tá ruim, vai levando a vida. Mas você tá preso, você tá escravo ali daquilo ali. Você tá acorrentado àquilo ali. E cada pessoa que você tenta levar para o vício que você se encontra, para a prisão que você se encontra, porque assim, é um doente enfermando o outro. É um preso chamando a atenção do outro. Você pega um passarinho, um assanhaço, um bem-te-vi, em um laço. Você põe uma mão, arma lá um laço e prende ele. O grito dele chama outros pássaros para aquele local ali. Quando vê de longe, olha, não, a farra ali tá boa, é mamão amarelinho ali. Aí vai encostando ali, vai ficando preso. Às vezes no laço pega dezenas de pássaros. Jeremias capítulo 5, né? As gaiolas deles, eles armam arapuca para pegar, como se pega pássaro, mas na verdade são para pegar pessoas, pois as suas gaiolas estão cheias de gente. Jeremias capítulo 5, né? Acho que do verso 21 até o verso 27. É uma coisa maravilhosa. Leem lá para vocês verem. Ok? É a mesma coisa. Verso 27. Mas sobre vocês, Cristo tem derramado o seu Espírito. Enquanto o seu Espírito estiver em vocês, não é preciso que ninguém os ensine. Pois o Espírito ensina a respeito de tudo. E os seus ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros. Portanto, obedeça aos ensinamentos do Espírito e continue unidos com Cristo. Eu estou tentando dizer para você aqui que o que eu estou dizendo para você aqui, você não tem que aprender comigo. Eu estou só te dando uma dica que é para você crer em Jesus, que ele disse: não vos deixarei órfão, enviarei o Espírito do Pai, o Consolador, e esse vos ensinará todas as coisas. E é isto que João está escrevendo aqui. Mas sobre vocês, Cristo tem derramado o seu Espírito. Olha que coisa maravilhosa. Com certeza, se João fosse um desses pregadores religiosos de hoje, dessas igrejas da noite, ia tentar de alguma maneira enaltecer a igreja como a obra, o projeto, o plano de Deus, para dizer que quem está cheio do Espírito Santo é o pregador e a igreja. E por isso vocês devem estar aprendendo com a igreja e com os pregadores daquela igreja.
Porque no meio das pregações, de uma maneira ou de outra, porque eles reproduzem o que aprendem dos seus líderes, vai de alguma maneira, vai na tua mente, vai associar dentro da tua mente que quem está cheio do Espírito Santo não é você, mas é os ensinamentos da igreja, como portador, igreja boa, igreja maravilhosa, igreja ótima, esta obra é maravilhosa, né? Esse projeto é maravilhoso, esse plano de Deus, todas elas usam esses adjetivos, é isso? Para fazer com que você associe que o Espírito de Jesus está na igreja, não em você. Porque o que João está dizendo aqui é o seguinte, é que o Espírito de Deus, de Cristo, vamos ler de novo? 1 João 2, verso 27. Mas sobre vocês, Cristo tem derramado o seu Espírito. Enquanto o seu Espírito estiver em vocês, não é preciso que ninguém vos ensine. E você ainda está aí. Você ainda está querendo, você nunca aprende, ouve tanto e nunca chega ao conhecimento. 10, 15, 30 anos ouvindo seminários e escolas dominicais das igrejas, indo para retiro das igrejas, e você ainda não entendeu que Jesus quer te libertar disso, que Jesus quer te tornar um discípulo dele, e de fazer discípulo. O que é que você está fazendo aí ainda? Saia daí. Vá fazer discípulos para Jesus, para que ele também faça a mesma coisa, sem prender a ninguém. Não prenda ninguém a você. E ensine isso, para que ninguém se prenda a outro homem. Porque o Espírito de Deus, ele mesmo ensina todas as coisas. E Jesus prometeu, não vos deixarei órfão. Enviarei o Espírito Santo, o Consolador, que vos ensinará todas as coisas. A palavra ensinar é doutrinar. Então a única doutrina verdadeira é aquela dada pelo Espírito Santo a você. O Espírito de Deus dá a você, não seu líder. Então você carrega sobre si doutrinas que supostamente o Espírito Santo deu aos seus líderes. E você acredita nisso ainda? É porque você não crê de verdade que Jesus veio para tornar você um discípulo dele. Para que o Espírito Santo chegue direto para você. É isso que João está dizendo. Não lembra quando Paulo disse, o evangelho do qual eu tenho vos anunciado, eu não aprendi de homem algum, mas sim da revelação de Jesus Cristo? Então você precisa ouvir diretamente a voz de Jesus. Até para você usar a Bíblia, você tem que ouvir a voz de Jesus, não para prender pessoas. Porque esse engano religioso é aquilo que Paulo temia. Temo que no vosso meio homens entraram no nosso meio para espiar a nossa liberdade e nos colocar debaixo de servidão. Aí Paulo diz assim, mas nenhuma hora nós cedemos a eles. E você está fazendo aí, cedendo a esses homens. Seja um discípulo do Senhor Jesus. Segunda parte aqui do texto. Pois o Espírito ensina a respeito de tudo. E os seus ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros. Portanto, obedeça aos ensinamentos do Espírito e continue unido com Cristo. Você deixa de ouvir a voz direta do Espírito de Deus que quer falar com você para ir ouvir a voz dos seus líderes. É muito parecido lá com quando Deus levanta Samuel, né? E quer falar direto com Samuel, e Samuel, Deus querendo falar com ele vai correndo até Eli, não é isso? Eli, tu me chamou? Aí Eli disse, não, rapaz, eu não te chamei, não. Deus de novo, Samuel, Samuel. Ele vai correndo lá até Eli. Rapaz, Eli era um chefe religioso da época, sacerdote. Já acabou isso. Deus daquela época já dando a entender que um dia essa história ia acabar. Para que Deus falasse diretamente com Samuel, sem precisar agora usar o sacerdote Eli. E você fica ouvindo esses homens, ouvindo igrejas. Você só está me ouvindo aqui porque você ainda não é liberto. Porque no dia que você for liberto, você vai fazer o que eu faço e não me ficar me ouvindo. Então você precisa, tudo que nós falamos é para você tirar conclusões. Tire suas conclusões e vá para as cabeceiras, vai ser discípulo de Jesus, vai ser água que jorra para a vida eterna. Não ensine o que esses homens ensinem. Não reproduza o que eles vêm reproduzindo há séculos. Mas faça aquilo que o Espírito de Deus te chamou, que Jesus te chamou para fazer. Seja um discípulo de Jesus. Não seja um discípulo de uma denominação, de uma igreja, de um líder religioso. Eles não querem libertar as pessoas. Eles não querem que as pessoas congreguem
pela morte de Cristo Jesus. Quer que congregue no ambiente religioso deles, estabelecido por eles. Vê que não foi a prática dos discípulos isso? Que as pessoas se convertiam. O fato de estar junto, eu acho maravilhoso estar junto. Não para praticar esses ritos religiosos, esses mecanismos, essas maneiras de chegar até Deus. Que para mim não passa de Torre de Babel. Cada um falando uma língua e querendo chegar a Deus segundo a sua doutrina e segundo a sua placa de igreja que aprendeu do seu líder. Eu quero te dar essa dicasinha aí que é para você se libertar. E para você, meu irmão, se você tem fé no Senhor Jesus, de fato crer que Ele é o teu Salvador e que você é um discípulo de Jesus, batize seus filhos, batize sua esposa, batize tantos que queiram ser batizados. Faz como Felipe fez ali. Você pode ter certeza disso, que não é critério para batizar uma religião, não é critério para batizar um sacerdote religioso. O critério para batizar é crer no Senhor Jesus. É aquilo que o eunuco disse para Filipe: quem impede que eu seja batizado? Eis água aí. E Filipe diz: vamos lá, rapaz, desceu e já batizou o homem. Você precisa ser um discípulo de Jesus e não ser um discípulo religioso de uma igreja evangélica, igreja católica, espírita, de umbanda, seja ela qual for. Tem que ser um discípulo do Senhor Jesus, fazer a vontade de Jesus, seguir as orientações diretas de Jesus, ouvindo direto de Jesus. Não é ouvindo de mediadores homens, não, porque você só está aceitando que está enganado, porque você está escravizado, está preso aos dogmas deles. As doutrinas, o legalismo, as tradições, aos ritos. E você sabe do que eu estou falando. Vocês sabem do que eu estou falando. Eu espero que ajude a você a se libertar e você possa chegar em casa e dizer: graças a Deus que hoje Jesus me libertou. Hoje eu não preciso buscar água em lugar nenhum, porque a partir de hoje eu sou água que jorra para a vida eterna. Vá desfrutar essa maravilha, dessa comunhão maravilhosa com o Pai e com o Filho. Desfrute isso em sua casa, entre os amigos. Chama seus amigos para bater papo em casa. Vá na casa deles. Sente, converse, dialogue, discuta as Escrituras. Batize ele. Se você não é batizado, pede para ele te batizar. Viva uma vida em Cristo, com Cristo. Faça valer o Cristo em vós, a esperança da glória. Com a paz do Senhor Jesus a todos.